Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, ó Senhor, estamos aqui numa oportunidade de recordar que estudamos da lição essa semana e também, Senhor, eh, nos fortalecer, nos preparar porque nos colocamos à disposição para sermos professores. Então, precisamos saber mais, não mais do que os outros, mas mais da tua palavra, mais da Bíblia. Queremos humildemente pedir a tua misericórdia e a tua sabedoria. Em nome de Amém. Jesus, amém. 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 Bom, essa semana nós estudamos sobre compartilhar a palavra, né? Eu acho interessante o verso dessa semana, né? Que diz que a palavra do Senhor não volta vazia. Aliás, o capítulo 55 de Isaías, eu acho ele fantástico. Cada pedacinho dele é um sermão para mim, né? E essa parte da palavra de Deus, de não voltar vazia, a palavra do Senhor, quando sai de nossa boca, quando a gente usa, quando a gente prega, né? Quando a gente testemunha, é a mais pura realidade, né? O pastor Mark Philip falou essa semana, né, na lição, que Deus ele tem o seu tempo para semear isso, né? Cada um tem o tempo em que a palavra de Deus germina, né? A gente não sabe quanto tempo vai levar para germinar no coração de alguém com quem a gente fala. Mas a semente está lá plantada. Nosso papel é falar. Nosso papel é pregar, né? Então, assim, a palavra de Deus, ela é a revelação. Tem uma parte aqui na parte de sábado que fala isso, né? A revelação do Espírito Santo. E, assim, quando a gente medita, quando a gente vai para a natureza e a gente pensa ali em Deus e a gente observa, essa revelação do Senhor, ela é limitada. Não limitada por Ele, mas limitada pela nossa limitação, né? Pela nossa pequenez. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, Ele deixou a palavra dele, a palavra escrita, para que a gente pudesse aprender dele. E essa palavra, essa revelação, essa forma de Deus se comunicar conosco, essa sim, eu diria, é ilimitada, né? Ela tem o poder de transformar vidas, ela tem o poder de transformar um ladrão num tesoureiro de igreja. Ela tem o poder de transformar um bêbado num missionário, né? Ela tem o poder de transformar um cara secular num cara cheio de amor, numa pessoa cheia de amor que se preocupa com o próximo. Então esse é o poder da palavra de Deus. E essa palavra a gente precisa compartilhar, né? É engraçado que a gente às vezes e isso a gente precisa se policiar, né? Principalmente nós adventistas que cremos, que temos a verdade presente para esse mundo, para esse momento da história do mundo, né? A gente, quando prega, a gente normalmente tem a tendência de pregar no sentido assim, cara, eu vou mostrar que eu tô com a razão, né? Esse crente aí, desse pentecostal aí, não vai me vencer aqui no poder do argumento, né? Mas o argumento sem Cristo, ele é vazio, né? O argumento sem Cristo, ele é vazio. Eu posso ter um excelente argumento, um excelente raciocínio lógico para provar que o sábado é o dia do Senhor e mesmo assim meu argumento ser vazio, meu discurso ser vazio. E talvez um crente que está numa igreja pentecostal, semi-analfabeto, talvez ele tenha uma experiência com Cristo tão grande
que a força da palavra na vida dele é muito mais forte do que os meus argumentos lógicos em cima da questão de provar que o sábado é o dia do Senhor. Né? Então, assim, para que eu possa pregar, a pregação da palavra é muito mais revelar a Jesus do que provar que eu estou certo ou você está errado. Né? Então, eu Ô, Luciano. Oi, pode falar. Dentro disso aí que você está falando, né, na questão de compartilhar a palavra de Deus, e você falou um negócio muito interessante que me chamou a atenção, é que você falou que a maioria de nós, muitas vezes nós, os adventistas, né, principalmente, porque a gente crê, né, piamente que nós temos a verdade, e isso é fato. Né? Sim, isso é um fato. É um fato. Realmente isso é um fato. Mas aí quando a gente vai compartilhar, aliás, essa verdade aqui, com as outras pessoas, deixa eu abrir a nossa aqui. A gente Sim. não tem a verdade, né? A gente conhece a verdade. O fato, o que é um fato isso, que a gente conhece. Isso, doutrinariamente, a gente conhece a verdade. Agora, se nós temos a verdade, isso é de cada um. Porque a verdade, né? Ela é Jesus Cristo. Mas vai lá no seu raciocínio. Isso. E aí, dentro do que você falou, que aí quando a gente vai compartilhar essa verdade, né, com as pessoas, que a maioria de nós, a nossa tendência é querer, já querer armado, né, armado entre aspas, né, para tentar provar, né, que o sábado é o dia do Senhor, ou para uma pessoa que seja um ateu, né, tentar provar a existência de Deus, defender Deus. Eu gosto muito de um pensamento, de uma frase que o Rodrigo Silva, o Dr. Rodrigo Silva, fala. Eu gosto muito disso que ele fala. Deus não precisa de advogado, Deus precisa de testemunhas. Então, como que a gente pode provar, né, dentro disso daí que a gente está falando, provar que o sábado é o dia do Senhor, ou provar para um ateu a existência de Deus, é exatamente através do nosso testemunho. Testemunhar essa verdade através do nosso exemplo. Né? Como que eu posso provar para um ateu a existência de Deus? Demonstrando amor por ele, demonstrando amor pelo meu semelhante. Né? Então, é isso que vai fazer a diferença, né? na nossa vida em compartilhar a palavra de Deus. Até porque quem é a palavra? A palavra é Cristo. Então, eu tenho que testemunhar de Cristo para as pessoas. Você sabe qual é a diferença do advogado para o testemunha? Sabe? O advogado, ele conhece a verdade. Ele conhece o fato. O advogado, ele conhece o fato. Ele sabe explicar o fato. Ele sabe defender logicamente aquele fato. Ele tem a base lógica. Muito mais do que a testemunha, aliás. Muito mais do que a testemunha. Mas a testemunha, ela vivenciou o fato. Entendeu? Essa é a grande diferença. O advogado, ele conhece o fato, a testemunha vivenciou o fato. Exatamente, Luciano. E o advogado, ele vai defender a causa dele através do testemunho da testemunha que vivenciou o fato. Exato. Então, é o que você está falando. A testemunha, ele tem a experiência de ter passado, do ocorrido do fato. O advogado, ele vai procurar saber da testemunha o que aconteceu, para depois ele defender, né, ali a causa, né, a tese dele, o que ele vai falar lá no tribunal. Exato. Então,
Deus ele precisa de pessoas que queiram se aproximar dele, que queiram experimentá-lo, que queiram aplicar esse conhecimento da palavra na vida dele, na vida de si, e assim ser um testemunho, um sermão vivo. Dessa maneira a gente compartilha melhor a Bíblia. Dessa maneira a gente compartilha melhor a palavra. Quando a gente vai para a palavra de Deus, para a Bíblia, para os evangelhos, a gente vê Cristo, por exemplo, usando situações cotidianas, corriqueiras, para ensinar verdades complexas da palavra de Deus, para ensinar princípios do reino dos céus, né? E quando a gente vai falar da Bíblia, né? A Bíblia, ela mesma, ela já usa símbolos para representá-la. E isso é muito interessante você notar que, de fato, cada um daqueles símbolos reflete um aspecto da palavra de Deus, né? A palavra de Deus é luz porque nos ilumina nas trevas do desconhecimento, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Por quê? Porque a gente está na escuridão. E a palavra de Deus é luz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, né? Mas a palavra de Deus também diz que ela é martelo e fogo, né? É fogo porque ela arde em nossos corações, ela queima a alma, ela queima a escória do pecado, né? E é martelo porque ela quebra os nossos corações, ela quebranta os nossos corações, ela destrói a velha criatura para poder fazer uma nova criatura. E eu gosto muito de uma experiência que às vezes eu conto num sermão, eu acho que na internet eu acho essa experiência, há muitos anos atrás. E ela conta a história que, não sei se é verdade ou não, mas enfim, que tinha um pequeno grupo de mulheres e elas costumavam estudar algumas passagens bíblicas, tá? E aí, num determinado momento, elas estudaram uma passagem de Malaquias que diz que Deus é como um ourives. Não um ourives, mas uma pessoa que trabalha com prata. Uma pessoa que trabalha com prata. E aí elas ficaram encucadas com aquilo. E depois vocês procuram lá, está no livro de Malaquias, essa passagem. E aí uma delas se dispôs a ir até um ourives para saber o porquê que Deus se autoproclamou um purificador de prata. O que isso tem a ver com a vida cristã? E aí ela foi na casa do ourives e ela ficou observando o trabalho do ourives. E aí o ourives pegou um pedaço de prata, né, cheia de escória, suja e tal, e botou no fogo. E ficou ali sentado, olhando fixamente para a prata. Ele não se desviava, não desviava o olhar. Ele não se distraía com outra coisa. E até chegou um momento que ele tirou a prata e a prata estava perfeita, limpa. E aí aquela mulher encucada questionou ele, né? E aí, como é que você sabe a hora certa de tirar a prata? Por que você não desvia o olhar e tal? E aí ele vira e fala assim: olha, para purificar a prata, eu preciso prestar atenção. Porque se eu deixar ela muito tempo no fogo, ela vai se perder, ela vai queimar, ela vai se destruir ali. E aí ela perguntou então, mas e como é que você sabe o momento certo de tirar? É quando eu vejo o meu reflexo nela. Então, a gente às vezes passa pelo fogo da provação porque Cristo está nos purificando. Deus é um purificador de prata. E Ele está nos purificando. No momento em que Ele vê a sua imagem refletida em nós, Ele tira a gente do fogo, né? Então, Deus, na sua... Eu sei que esse não é o tema da lição dessa semana, mas vale a pena citar isso. Deus ainda não nos tirou desse mundo porque nós ainda não estamos refletindo a imagem dele. E eu falei que não tem nada a ver com a lição dessa semana, mas tem sim. Porque a palavra de Deus ela precisa ser refletida em nós.
né? E como disse o Cristiano, a verdade é Cristo, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, assim, quando Cristo vê a sua imagem refletida na nossa vida, aí vai estar na hora dele voltar. Mas para isso eu preciso buscar a palavra. Eu preciso buscar conhecer as Escrituras, né? E aí, Exatamente, Luciano. pode falar. Sim, desculpa. É o que a gente está falando. A lição, né, é compartilhando a palavra, né? Jesus, ele é o Evangelho, porque o Evangelho significa boa nova. E a maior boa nova que esse mundo tem é Jesus Cristo, né, que veio a este mundo, né, para nos libertar das garras do pecado e nos trazer salvação. E João, no capítulo 1, diz que Jesus é o verbo de Deus, o verbo é a palavra, ou é a ação de Deus, né? O verbo, né? O verbo de Deus. Jesus é o verbo. Ou a gente poderia trocar Jesus, esse verbo pela palavra. Jesus é a palavra de Deus. Então, se a lição está falando de compartilhar a palavra, então nós temos que compartilhar Cristo, porque Cristo é a palavra de Deus, né? Não é que João 14 nos diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? Então, se ele é a palavra de Deus, se ele é o verbo de Deus, se ele é o próprio Deus, se ele é o evangelho eterno, né? Então, a gente precisa todos os dias compartilhar Cristo, mas a gente só vai para compartilhar, Luciano, dentro disso que você falou, da questão do reflexo. A gente precisa refletir na nossa vida, todos os dias, o caráter de Cristo, porque se nós não refletirmos o caráter de Cristo na nossa vida, fica praticamente impossível das pessoas conhecerem Cristo se nós não testemunharmos dele, deixar que Cristo, como Paulo falou, hoje já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, né? Então é preciso cada dia refletir ou deixar que Cristo seja o sol, ele é o sol da justiça, e esse sol precisa brilhar, né? E Jesus mesmo disse que ele é a luz do mundo, ou seja, ele é a luz que ilumina todo o universo. Mas ele também diz que eu e você somos também a luz do mundo, ou o sal da terra, né? Então a gente precisa todo dia, Luciano, refletir o caráter de Jesus na nossa vida através do nosso testemunho. Sim, sim. Bom, eu E vou aproveitar. pode falar, Tiagão, pode Eu ia falar. aproveitar, pegando um gancho no que o Cristiano falou, eu acho que eu percebo em mim mesmo, né, que a gente só consegue fazer isso, que o Cristiano falou, de refletir o caráter de Deus, e refletir o cristianismo, ser luz do mundo, ser sal da terra, se a gente buscar a Deus, né? Buscar assim através da palavra de Deus. E a gente já estudou também de buscar o Espírito Santo. Vocês falaram mais cedo que nós achamos que temos a verdade, né? De fato, a gente conhece a verdade, né? Mas como eu lembrei até de um livro, eu vou tentar fazer uma resumo. Eu lembrei de um livro do Alejandro Bulhon, um dos primeiros livros que eu li quando me batizei. Conhecer Jesus é Tudo. Vocês já devem ter lido esse livro ou conhecido, né? Porque, na verdade, e hoje mesmo eu estava ouvindo uma passagem da Bíblia que é Jesus discutindo com os fariseus. E os fariseus tentavam pegar Jesus nas coisas que ele falava, porque eles achavam que tinham a verdade, né?
os fariseus, os judeus, eles achavam que tinham a verdade. E quando eles não conheciam Jesus. E ali as prostitutas, os ladrões, assim, as pessoas que eram rejeitadas pela sociedade da época, eles conheceram Jesus, então eles conheceram a verdade. E os judeus e os fariseus que conheciam a palavra de Deus, mas conheciam assim o Antigo Testamento, parte dele, né? Porque eles não conheciam o amor, a misericórdia, que também é visto no Antigo Testamento, e eles não conseguiram enxergar a palavra, a verdade, por causa disso, né? Entendeu? Só Sim. contextualizando o que a gente está falando. Assim, eles não conseguiam ver a verdade porque eles não conseguiram acreditar em Jesus porque eles estavam por causa do Espírito Santo também, né? Eles não permitiram que o Espírito Santo agisse no coração deles, né? Tem uma Verdade. passagem que diz assim, ó, a letra mata, mas o Espírito vivifica, né? Tem uma passagem que diz, a Sim. letra mata, mas o Espírito vivifica. Somente o Espírito Santo, ele nos convence da verdade, da justiça e do juízo. Então, nós conhecemos a verdade, assim, digamos, mas às vezes não estamos vivendo ela, porque não estamos buscando, né? A gente tem que buscar, né? Bom, eu acho que eu falei de tudo um pouco, né? Misturei um pouco. Não, é isso aí. É isso aí. Tâmara quer falar? Levantou a mão aí. Invadir, posso invadir? Hã? Sou eu. É Então, o, é o Sérgio aí. Ó. então A Tâmara tinha nós, levantado a mão. enquanto nós, seres humanos, precisamos entender, principalmente nós cristãos e nós adventistas, que nós somos pecadores e o pecado é uma doença. Ou seja, quando eu estou doente, que quero buscar socorro, quero buscar ajuda, tratamento, a primeira coisa que eu tenho que fazer é reconhecer. Então, o testemunho, a vivência, começa no reconhecimento da minha necessidade de Cristo. É permitir que o Espírito Santo me ensine a ser dependente dele, coisa que eu não sei fazer. Eu, por mim mesma, sozinha, não sei e nunca vou saber fazer. Nenhum de nós. O Espírito Santo vai ensinar, vai mostrar, nós vamos aprender aos poucos e a partir daí o testemunho, a partir daí o conteúdo para poder passar, até porque eu não posso passar aquilo que eu não tenho, daí a gente estudar tanto, daí a gente pesquisar tanto, mas tudo parte do reconhecimento da necessidade de mudança, de tratamento, do reconhecimento que eu estou doente e preciso ser tratada, quero ser curada. Por quem? Por Deus. Não, é isso mesmo. Sérgio? Dá licença de eu estar invadindo mais uma vez aí a classe dos professores. Juntando um pouco de tudo que foi falado, pelo pouco que eu tenho aprendido, tenho tentado botar em prática, eu acho que uma coisa é você conhecer a palavra, né? Outra coisa é você praticar a palavra. Porque conhecer a palavra, eu tiro por mim. Eu conheço a palavra desde quando eu era pequeno, entendeu? Desde criança, né? Eu conheço a palavra, eu estudo a palavra, eu tenho discernimento da palavra, só que eu não praticava a palavra. Então, uma coisa é você conhecer, outra coisa é você praticar. A conhecer a palavra, nós vemos aí em várias passagens que até o próprio Satanás, por várias vezes, ele ele usou a palavra para tentar a Jesus no deserto. Então, conhecer a palavra, qualquer um conhece. Agora, praticar, entendeu? Então, para mim colocar a palavra em prática lá fora, primeiro eu tenho que ser praticante dela aqui dentro da minha casa, dentro do convívio dos meus familiares, entendeu? Dentro
no meu círculo de amizade, das pessoas que eu conheço, entendeu? Para mim, depois poder colocar ela lá fora. Poder praticar ela lá fora. Então, assim, hoje eu tento, ao máximo, apesar de eu ainda ter muita coisa que consertar, mas eu tento praticar a palavra, entendeu? Para poder não pregar, não ser um cego guiando o outro, para poder, quando eu chegar lá fora para falar a palavra, a pessoa ver a palavra através do meu testemunho, entendeu? Não ser palavras vazias, porque a gente não adianta nada a gente chegar para um incrédulo lá fora e dar a palavra, falar de Jesus, e dentro da minha casa eu sou o próprio demônio, entendeu? Eu sou o próprio, sabe? Eu não dá testemunho nenhum. Então, assim, uma coisa é praticar, uma coisa é conhecer, outra coisa é praticar. Eu acho que nós devemos praticar, entendeu? Antes de botar, de levar a palavra lá fora, de levar a palavra para os que não conhecem, nós devemos ser praticantes da palavra. Né? Sim. Não, verdade. Cara, e assim, são 3 passos aí que a gente tem que aprender para fazer exatamente isso que você está falando, Sérgio. Primeiro é a gente entender quais são os benefícios da palavra de Deus. Depois, a gente aplicar esses benefícios na nossa vida. E, por último, compartilhar esses benefícios. Então, quando eu entendo que a palavra de Deus ela é poderosa para transformar a minha vida, né? E eu permito que ela transforme a minha vida, isso acaba se tornando natural, né? Isso que a gente está discutindo acaba se tornando de uma forma natural, né? Então, assim, quando a gente contempla a palavra e a gente permite que ela nos transforme, isso se torna mais fácil. Até porque a gente é transformado pela contemplação. A gente é aquilo que a gente contempla, cara. A gente é aquilo que a gente contempla. Você acreditando nisso ou não, a gente é aquilo que a gente contempla. Então, espera aí, rapidinho. A gente é aquilo que a gente observa. Se eu fico mais tempo focado no meu trabalho, se eu fico mais tempo ligado na televisão, na internet, ou em qualquer outro lugar que não seja o que eu aprendi da Bíblia, o que é a pessoa de Jesus Cristo, cara, eu vou ser mais aquilo do que o reflexo de Cristo. Né? Eu preciso refletir. Isso não quer dizer que eu vou ficar estudando a Bíblia o dia inteiro, todo dia. Né? Mas eu posso ter o meu momento devocional na parte da manhã, logo que eu acordo, aquele primeiro momento, aquela primeira hora, e aquilo que eu adquiri naquele momento eu levar para o meu dia inteiro, e meditar naquilo, e procurar refletir aquilo. E aí eu perceber que isso é Deus me transformando, é Deus moldando o barro da minha vida. E quando eu faço isso, eu consigo aplicar essa verdade à minha vida e à vida de outras pessoas. Né? Eu começo a reivindicar as promessas de Deus na minha vida. Né? Reivindicar que Deus possa cumprir em mim aquilo que Ele prometeu. E Ele vai fazer. Né? E Ele vai fazer. Né? Quando eu permito que a palavra de Deus influencie minha vida, eu passo a crer na promessa de que Ele vai voltar. Não importa o dia nem a hora. Mas eu sei que Ele vai voltar. Eu sei que o meu Senhor, o meu Rei vai voltar. E Ele está voltando para me buscar. Né? E aí, quando eu passo a entender isso e viver isso, fica muito mais fácil eu compartilhar isso com as pessoas. Né? Fica muito mais fácil eu compartilhar essa verdade, isso que eu estou vivendo. Né?
com outras pessoas. Porque compartilhar a palavra de Deus não é mostrar para as pessoas aquilo que eu acredito, aquilo que eu conheço. Mostrar a palavra de Deus, compartilhar a palavra de Deus é compartilhar aquilo que eu vivo. Né? Eu posso conhecer estupidamente bem a teoria da relatividade. Cara, como é que eu vou mostrar isso para as pessoas? Né? Uma coisa é eu conhecer a teoria da relatividade, outra coisa é eu viver a teoria da relatividade a ponto das pessoas olharem para mim e ver quase o Einstein ali. Né? Mas, assim, não dá para ser assim. Agora, com a palavra de Deus é diferente. Né? Eu preciso viver e compartilhar isso. Compartilhar através da minha vida. Né? Através daquilo que eu acredito, daquilo que eu vivo, das promessas de Deus. Tem uma parte aqui na parte de quarta-feira que eu até sublinhei aqui de vermelho, diz assim: a falta de fé na capacidade divina de fazer o que ele prometeu em sua palavra limita o cumprimento das pessoas em nossa vida. Então, assim, exemplo, todos nós aqui cremos que vamos voar? Você acredita que você vai voar? A palavra de Deus promete isso. Né? A palavra de Deus promete isso. A questão é... No corpo transformado, eu acredito. Não, exato. Mas, assim, a questão é... Quantos de nós estamos nos preparando? Quantos de nós estamos nos preparando para voar? Né? Então, assim... Hoje em dia é de paraquedas. Então, assim, eu preciso viver aquilo que eu digo que acredito. E quando eu viver isso, vai ficar muito mais fácil de compartilhar. Porque vai ser natural como respirar. Né? Vai ser bem natural como respirar. Tem uma parte do Caminho a Cristo, que está na parte de quinta-feira, que diz assim: no momento em que uma pessoa aceita Cristo, em seu coração nasce um desejo de apresentar aos outros o precioso amigo que encontrou em Cristo Jesus. A verdade salvadora e santificadora não pode ficar escondida em seu coração. Se estivermos revestidos da justiça de Cristo e cheios da alegria que seu Espírito produz, será impossível nos contermos. Será impossível. Por que o evangelho explodiu no tempo dos apóstolos? Porque depois que eles subiram aos céus, de Cristo subiu aos céus, eles passaram a viver a palavra. Eles receberam o Espírito Santo e passaram a viver a palavra. E aquilo era tão forte na vida deles que eles não conseguiam conter aquilo. E assim precisa ser a gente. Se eu conhecer a Cristo de fato, se ele se tornou meu amigo, cara, isso vai se tornar tão natural na minha vida. Isso vai ter um impacto tão grande na minha vida que vai ser impossível me conter no falar de Jesus para as pessoas. Fala aí, Cristiano. Luciano, eu penso que essa questão de compartilhar ou de refletir, né, o caráter de Deus, ou refletir a pessoa de Jesus Cristo na nossa vida, isso aí vai depender muito de quão próximo a gente está dele. Para simplificar, quanto mais nós nos aproximamos de Jesus, mais nós vamos refletir o caráter dele, a pessoa dele na nossa vida. E quanto mais estivermos distantes dele, aí menos nós vamos refletir
a pessoa de Jesus na nossa vida. Então, por que eu estou dizendo isso? Vamos voltar no passado. Moisés, quando subiu o monte para receber as tábuas dos 10 mandamentos, a Bíblia diz que quando Moisés desceu do Monte Sinai, o que aconteceu? O rosto de Moisés estava brilhando. O rosto de Moisés resplandecia. Inclusive, eu creio que o povo de Israel ali, naquele momento ali que viu o rosto de Moisés brilhando, eu acho que eles ficaram até com medo de se aproximar de Moisés. A glória de Deus, Moisés estava tão próximo de Deus, mas se aproximou tanto de Deus, se aproximou tanto de Deus, que não que a glória de Deus, que Moisés foi contemplado com a glória de Deus e seu rosto voltou brilhando. É mais ou menos isso, né? Porque, como eu disse, né, o Apocalipse diz que Jesus é o sol da justiça. Então, quanto mais a gente se aproximar do sol, mais o nosso rosto vai brilhar, vai refletir Jesus Cristo. Então, essa questão mesmo. Quanto mais a gente se aproximar de Cristo, mais a gente vai refletir o caráter dele. Agora, se a gente se afastar, aí aí é de cada um. Cada um responde essa pergunta para si mesmo. A que distância que eu e você estamos de Cristo? Nós estamos próximos dele? Estamos próximos a ponto do nosso rosto brilhar como o rosto de Moisés brilhou, porque ele estava tão próximo de Deus? Ou se a gente está tão longe de Deus que aí, Luciano, aquela frase que você falou há umas lições para trás, que os nossos atos fala tão alto, o nosso mau testemunho fala tão alto, mas tão alto que Deus mal consegue ouvir a nossa voz. Então, exatamente, por aí. Para a gente refletir o caráter de Deus, a gente tem que se aproximar dele. Porque se a gente viver distante dele, é impossível. Sim. E para a gente concluir, eu queria finalizar com uma coisa. A lição dessa semana tratou sobre compartilhar a palavra de Deus. A gente falou aqui de viver a palavra de Deus porque isso está intrinsecamente ligado a compartilhar. Compartilhar de uma maneira plena, de uma maneira inteira, digamos assim, né? Porque eu só posso compartilhar aquilo que eu tenho. Mas a gente tem que lembrar o seguinte: quem nos impressiona a compartilhar a verdade e o amor de Cristo, a pessoa de Cristo com outros, é o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo te impressionar para falar de Jesus, é porque ele, na mesma hora, no mesmo momento, ao mesmo tempo, ele está impressionando o coração de alguém para receber essa palavra. Então, quando nós somos impressionados a pregar, alguém está sendo impressionado a ouvir. Deus colocou uma responsabilidade muito grande nas nossas mãos. Ele nos deu a confiança dele. Os anjos queriam fazer essa obra e não puderam, diz a senhora White. Nós temos a missão de pregar. E você sabe por quê que o anjo não poderia pregar? Porque o anjo, como diz a música do Fernando Iglesias, os anjos sabem de muitas coisas. Os anjos estavam lá quando Deus disse haja luz, né? Mas os anjos não sabem de uma coisa. Os anjos não sabem o que é viver pela fé. Você já parou para pensar nisso? Os anjos de Deus não sabem o que é viver pela fé. Viver pela fé num mundo de pecado. Viver pela fé na salvação que a gente não enxerga. Que a gente ainda não recebeu plenamente, digamos assim. Então eles não poderiam ensinar viver pela fé porque eles não têm isso.
E nunca vão ter. Então, quando Deus te impressionar a falar dele, fale. Como disse Paulo a Timóteo, sendo oportuno ou não oportuno. Simplesmente fale, porque pregar a palavra, compartilhar a palavra não é falar daquilo que você conhece. Compartilhar a palavra não é falar daquilo que você acredita. Compartilhar a palavra é simples, compartilhar a verdade é simplesmente falar da palavra de Deus. É simplesmente falar daquilo que você vive. É simplesmente falar da pessoa de Cristo. Precisamos aprender a falar da pessoa de Cristo. Vocês sabem, vocês são meus amigos, vocês me conhecem, vocês sabem que eu gosto muito das profecias. Eu adoro estudar profecias. Se tem um tema que me empolga no estudo da palavra de Deus, é o estudo das profecias. Especialmente os livros de Daniel e Apocalipse. Óbvio. Né? E eu já li alguns livros sobre Apocalipse. Já li livros do Mervyn Maxwell. Já li livro do... Como é que é, cara? Do Marvin Moore. Já li livro do Bullion. Já li vários livros sobre Apocalipse e Daniel. Mas tem um livro que eu gosto demais, que é justamente do autor da lição do primeiro trimestre do ano passado, o autor da lição que tratou do Apocalipse, o Ranko Stefanovic. E por que eu gosto muito dele? Porque, diferente da maioria, ele não trata a profecia pela profecia. Em tudo que ele descreve, ele ensina sobre a profecia do Apocalipse, ele exalta a pessoa de Cristo. E assim precisa ser a nossa vida de testemunho. A nossa vida de testemunho não é exaltar o nosso conhecimento intelectual da Bíblia, mas é exaltar o princípio mor da palavra de Deus, que é a pessoa e sempre será a pessoa de Cristo. A pessoa de Cristo, ela é o tema principal da palavra de Deus. Do Gênesis ao Apocalipse, Cristo é o tema principal da Bíblia. Então, que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos dirigir, que possamos viver essa palavra todo dia e que possamos exaltar na minha vida e na sua vida a pessoa de Jesus Cristo, porque assim, conhecendo Ele e vivendo com Ele, vai ser muito mais fácil falar dele para aqueles que não o conhecem. Ok? Que Deus nos abençoe. Bom, amém. Vamos fazer uma oração então para nós terminarmos? Cristiano, ora para a gente aí. Ora sim. Oremos. Querido e bom Deus e Pai que está nos céus, nós te agradecemos, Senhor, fez por recapitularmos a lição da escola sabatina, que hoje, no tema de hoje, vem falando de compartilhar a palavra, e nós sabemos através da mesma que a palavra de Deus, que o verbo de Deus é o nosso Senhor Jesus Cristo. E precisamos a cada dia refletir o caráter do nosso Mestre em nossas vidas, para que através do nosso bom testemunho, outras pessoas possam conhecer a Cristo e assim ter a oportunidade de salvação. Muito obrigado, Pai, pelo ensino da Tua palavra. Muito obrigado por essas pessoas que estão aqui estudando. A cada um que o Senhor possa abençoar de modo especial. O Sérgio, o Luciano, o Tiago, a Tâmara, o Silas, que também está conosco, e que a cada dia nós possamos, Senhor, como diz o teu servo João lá no livro do Apocalipse, comer esse livro, nos alimentarmos dele, porque a tua própria palavra diz que ela é o nosso alimento, o alimento espiritual
que nutre a nossa vida todos os dias, para que, quando tu voltares nas nuvens do céu com poder e grande glória, nós possamos estar preparados para viver contigo por toda a eternidade. Nos dê, Senhor, um sábado na tua companhia e nos abençoe todos os dias de nossas vidas. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.